Iniciar a gravação do OBS. Diniz, achou os textos lá? Na verdade, eu estava na rua e eu ainda não procurei. Mas o senhor falou da aula e tal, depois eu procuro. Aliás, eu vejo agora. Obrigado. Depois... Depois, no meio da aula, eu vou falar disso de novo, só para já adiantando. Eu lancei lá no SIGA, não sei se alguém já viu, um questionário de uma única pergunta. Então, vocês têm lá 4 opções, porque assim, a gente vai trabalhar com 5 textos, em cada texto vai ter um grupo de 11 pessoas. Então, eu coloquei as opções lá para as pessoas dizerem qual grupo elas gostariam de participar, tá? Mas tem só 4 opções, porque tem um dos textos que é de um grupo já se organizou, já fez o grupo, já me pediu o texto, então eu já estou com um dos textos reservado para um grupo. Então, esse grupo que pediu o texto, que ficou com o texto da Marion Young, não precisa responder o questionário, vocês nem vão ter a opção de vocês lá, tá? São aquelas 11 pessoas que o Ronald me passou o nome hoje. As outras pessoas podem já responder lá, porque vamos ver se a gente consegue chegar num acordo que deixar as pessoas entrarem nos grupos que elas querem. Às vezes não dá certo, porque tem 20 pessoas querendo entrar num grupo e não tem ninguém querendo entrar no outro. Então, mas vamos deixar aberto lá a enquete, que é um questionário de uma pergunta só, que aí, de repente, se a gente conseguir atender as necessidades, vontades, desejos das pessoas. Feito? Antes de eu começar, alguém quer falar alguma coisa importante aí? Professor, eu só não entendi uma coisa. O questionário é para a gente colocar o grupo que a gente deseja, é isso? Os integrantes? Você vai lá no questionário, tem qual desses autores você quer estudar? Bell Hooks, Judith Butler, Flávia Biroli, o Chantal Mouffe. Aí qual que você quer? No teu caso, então, você diz qual desses 4 você quer estudar, tá? Então vai ter um grupo para cada uma dessas. Beleza, obrigado. Mas você, Diniz, não precisa responder que você já está no grupo lá. Tudo certo. Bom, então vou eu, certo? Deixa eu primeiro fazer uma coisa aqui. Para gravar esta reunião. Então, a partir de agora estaremos gravando. Estou aqui pedindo oficialmente consentimento para gravar esse nosso encontro com essas caras lindas e essas caras ocultas. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou ficar um tempo aqui fazendo uma coisa que não é comum. Eu vou fazer uma apresentação aqui usando esse PowerPoint, que eu não consigo deixar em tela em cheia. Eu tenho que ficar controlando as pessoas que querem entrar na sala, então eu não posso tampar minha janela toda. Mas acho que dá para ver. Tá?
começar o slide. Ok. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui. A gente está fechando hoje o módulo 2 da nossa disciplina, que tinha várias narrativas. Então, eu vou fazer uma exposição, que eu espero que não seja muito longa. Então, eu vou pedir que vocês me permitam fazer essa exposição primeiro, sem parar para fazer perguntas e tal, fazer a exposição e depois a gente volta para conversar e tentar esclarecer dúvidas e debater mesmo, né? Então eu vou tentar fazer aqui um F5 para ver se eu consigo trabalhar desse jeito. Se começar a aparecer muita gente gritando aqui que precisa... não consigo. É só fazer isso que alguém aparece pedindo para entrar aqui. Se vocês todos usassem o e-mail acadêmico, aquele do Google for Education, você entra direto sem precisar pedir autorização. Mas como as pessoas não querem usar aquele e-mail, fica esse problema. Jaime, na próxima aula você pode enviar o PowerPoint para alguém e pedir para essa pessoa apresentar, enquanto você ficaria deixando o pessoal entrar na sala, entende? Que aí essa outra pessoa deixaria o PowerPoint na tela inteira, você veria a tela inteira e conseguiria ver ainda as pessoas que estão pedindo para entrar na turma. Tá bom, ok. Certo, obrigado. Então, tá. Bom, deixa eu começar com essa pergunta aqui que muitas pessoas têm se feito, né? Democracia pode salvar a democracia? Então esse é um problema que está aí posto, né? Talvez a democracia não seja mais a saída, né? Então esse é o grande dilema, assim, quando a gente lê o texto lá do Rancière, por exemplo, ele diz que sempre está presente na história da democracia a ideia de um ódio à democracia. É inerente à democracia o questionamento da própria democracia, né? O grande dilema aqui é saber se é possível na democracia a gente ainda encontrar saída para os impasses. E veja bem, a gente está vivendo uma situação que muitos definem como sendo de uma crise da democracia. Muitas das opções que têm sido oferecidas para solucionar isto é justamente optar por outras formas de organização social e política que não seja a democrática, né? Em muitos lugares tem tido apelos, por exemplo, a governos autoritários, né? Então, às vezes, as populações se cansam da democracia, né? Então, esse é o grande dilema nosso, se a gente consegue, através da democracia, ainda resgatar a democracia. Então, nós começamos o curso lá atrás, né, com uma distinção que aparece nos 3 primeiros autores que nós estudamos, né, que tentam mostrar que existem 2 formas de você tratar o tema da democracia. Por um lado, você tem a democracia como regime de governo, como sistema político, é aquilo que organiza a forma de atuação do Estado. E você tem também a democracia como espaço de relações interpessoais, sociais, numa dada sociedade. Então, a gente está falando de crise de democracia como crise de um sistema de governo, ou a gente está falando de crise de democracia como o esgotamento de um modelo de relações humanas, né? Então, muitas vezes parece que não é só o sistema de governo que está obstruído na crise atual, mas as próprias relações humanas, né? Quando a gente vê tanto caso de agressão entre as pessoas, tanto ódio vicejando na sociedade, né? Fica muito questionável se as relações humanas hoje podem ser classificadas como sendo pautadas por condições democráticas, né?
Então, o Raymond Williams, esse fulaninho aqui, né, ele chama atenção exatamente para um uso democrático, né, o uso do termo democrático, né, para descrever não formas de governo, eleições, etc., mas para descrever as condições de uma argumentação livre. Então, a gente poderia estar falando de democracia, e efetivamente falamos de democracia quando falamos de relações interpessoais, afetivas, relações de amizade, relações profissionais, relações familiares, relações escolares, né? Fala-se muito, discute-se muito, por exemplo, o autoritarismo ou não dos professores nas relações com os estudantes, né? O que é uma sala de aula democrática, o que é uma escola democrática. Fala-se muito disso também nas relações, inclusive econômicas, né, de permitir maior acesso da população através, por exemplo, de fóruns de participação para decisões econômicas e não meramente eleitorais, políticas, partidárias, tá? Mas se a democracia ela também pode ser usada para descrever essas condições de inter-relações linguísticas, comunicativas entre os seres humanos, é óbvio que ela sofre de uma característica que a Mariana Chauí vai chamar da temporalidade como modo de ser da democracia. O fato de que não se pode falar de uma democracia como sendo sempre a mesma democracia, mas que a dinâmica histórica vai fazendo com que a democracia assuma novas feições a cada momento da caminhada da história. Isso tem a ver com a própria dinâmica interna da democracia. Quer dizer, um dos princípios básicos da democracia é a existência da ideia de cidadania. Então, quando a gente está falando de cidadania, a gente está falando da luta pela conquista e manutenção, ampliação de direitos. Tá? Então, numa sociedade que você pega, por exemplo, quando a gente começa a falar de democracia lá na Revolução Inglesa do século XVII, então você tem um modelo de democracia que está começando a pensar ali, e você não tem sequer direitos instituídos ainda na história, né? É justamente esse começo do processo de democratização a partir da Revolução Inglesa que vai gerar a primeira concepção de direitos, que são os direitos políticos, que depois vão se desdobrar em direitos civis e mais tarde direitos sociais e econômicos. Mas veja, quando você tem uma sociedade com um grau de poder como você tinha no século XVII, você tem umas condições históricas típicas para um modelo de democracia ou para uma prática de democracia. Numa sociedade mais desenvolvida como os estados de bem-estar social do século XX, sobretudo numa parte mais avançada da Europa, você tem já condições muito diversas, muito específicas para a prática da democracia, não só no âmbito das relações políticas, institucionais, mas nas relações interpessoais. Uma vez que a democracia se faz de maneira diferente em momentos históricos, né? Então ela é um regime de governo, um regime político, um regime de inter-relações, né? De condições de argumentação, inclusive, que varia de um tempo para outro, né? A gente nunca pode dizer que a gente tem sempre a mesma democracia. Então, provavelmente, assim, se a gente supera essa crise que temos hoje da democracia, nós vamos construir estados e sociedades com vieses democráticos diferentes das que nós conhecemos no século XX, por exemplo, né? Óbvio que eu não vou me aventurar aqui a especular como seriam essas sociedades novas, mas no final a gente vai falar um pouquinho sobre o que estão algumas pessoas pensando sobre isso. Né? Bom, depois a gente foi para o Habermas, né, que vai desenvolver muito dessa ideia do Williams da democracia como argumentação livre, né, através de uma teoria da democracia que ele também vai seguir na mesma esteira de que a gente pode distinguir dois modelos de democracia, né? Um chama de democracia liberal, o outro chama em oposição à democracia republicana, um chama de liberal em oposição à democracia socialista,
mas tanto a Mariana Chauí, quanto o Raymond Williams, quanto o Habermas estão distinguindo assim, dois modelos, além dessa distinção de que você pode falar de democracia como regime de governo e um modelo de relações interpessoais, sociais, né? Você também tem dois modelos de democracia quando estamos pensando aqui no campo da política, né? O que a gente chama de democracia liberal, que é essa que nasce mesmo com a burguesia, e uma democracia socialista que ela quer se apropriar de alguns elementos dessa democracia burguesa, mas quer avançar em relação a isso e instituir uma dimensão muito mais social, o que lá na frente dois autores que eu vou citar no final dessa apresentação vão chamar de o espaço do bem comum, né? Vai estar lá no Tardot e Laval, que a gente vai ver no finalzinho, né? Então, veja, o Habermas, ao pensar a democracia como esse espaço de inter-relações linguísticas, né? Então ele vai dizer que para que o processo democrático de estabelecimento de direito tenha êxito, é necessário que os cidadãos utilizem seus direitos de comunicação e de participação num sentido orientado também para o bem comum, né? O qual pode ser proposto politicamente, porém não pode ser imposto juridicamente. Tem mais alguém com um microfone aberto, com televisão, rádio, alguma coisa? Se puder desligar o microfone, agradeço. Não consigo. Onde é que tá falando aí que tá um campo? Deixa eu dar uma olhada. É canhoto, Jair. Tu consegue desligar para ele? É que eu não consigo ver. Eu não sei o que tá. Mas é que mesmo que eu desligue a pessoa, eu desligo por um tempo, entendeu? Depois volto. Eu já fiz essa experiência numa outra aula também, tá? Eu desativei uma pessoa aqui, mas eu não consigo ver todas. Enfim, vou em frente, tá? Tudo certo. Então, olha, disso que o Habermas está colocando nessa citação que eu tô aqui, né? Então, assim, primeiro uma coisa assim, o que a gente está chamando aqui de que os cidadãos utilizem seus direitos de comunicação e de participação num sentido orientado para o bem comum, tá? Bom, obviamente aqui a gente tem um conceito de autonomia que está embutido nessa frase, né? Que é o conceito de autonomia que vem lá do Kant, né? O Kant, quando fala da autonomia, ele diz o que é o sujeito autônomo, né? É pensar por si, com o outro, em função do coletivo, tá? Então, são essas três condições que o Kant estabeleceu lá como critérios da autonomia que precisam ser combinados. Então, não é apenas pensar por si, mas é pensar por si em conjunto com outros que também estão pensando autonomamente, mas cada uma dessas pessoas pensando com as suas ferramentas em diálogo com os outros, mas sempre visando a obtenção de um bem comum. Então essa é a ideia de que o estabelecimento de direito ele tem que ter implícito um conceito de solidariedade e que o conceito de solidariedade tem que visar o bem comum, ou seja, aquilo que é compartilhável por todos dentro de uma sociedade, tá? E aí que o Habermas vai chamar atenção para algo que é importante, né? Essa concepção de autonomia, né, essa ideia de uma participação voltada para o bem comum é algo que a gente pode construir politicamente, mas não se pode impor juridicamente, ou seja, não é pela imposição de leis que a gente chega à construção de uma sociedade que tem o bem comum e a solidariedade entre os seus integrantes como através apenas de uma imposição. Isso precisa ser construído politicamente, né? Daí a ideia do Habermas de uma teoria do discurso de que nós precisamos desenvolver as condições necessárias para que as pessoas possam participar do debate político, né? Então, quando a gente diz que os cidadãos utilizem seus direitos de comunicação, tal, obviamente você não está falando apenas da pessoa ter capacidade linguística, mas ela precisa ter também, a gente até falou disso na terça-feira, de a capacidade de expor suas ideias, né? Então precisa ter os meios também. Então você tem uma assimetria muito grande entre o discurso daqueles que têm acesso aos meios de comunicação de massa, que pode falar, por exemplo, no Jornal Nacional, e aqueles que não têm acesso a esse mecanismo de comunicação,
né? Então, essa assimetria, obviamente, gera uma assimetria na disputa política, na disputa de poder também. Então, isso precisa ser enfrentado, né? Depois a gente viu, né, dois autores que nos ajudaram a compreender essa situação atual, né? Eu gosto muito dessa citação do Rancière, né? A democracia é, em primeiro lugar, essa condição paradoxal da política, esse ponto em que toda legitimidade se confronta com sua ausência de legitimidade última. Ou seja, é o fato de que aqui está a ideia mais explicitamente clara da ideia de temporalidade que a Marilena Chaui falava antes, tá? Assim, você não tem na democracia uma sustentação fixa, a gente poderia dizer, você não tem uma sustentação de algo que vem de fora da democracia para sustentar os princípios democráticos, né? Ou seja, a legitimidade da democracia, ela mesma é continuamente posta em questionamento, em choque, em xeque, né? E é isso que gera as crises como a que nós estamos vivendo, né? Ou seja, é a ideia de que há uma contingência igualitária que sustenta a própria contingência não igualitária. Por isso que a democracia não pode deixar de suscitar o ódio, ou seja, assim, ela sempre joga, né, como você viu em outros autores também, a democracia sempre trabalha com o reconhecimento e a legitimação dos conflitos, tá? E é justamente a existência do conflito e do reconhecimento do conflito que faz com que todos os princípios e valores da democracia sejam contingentes, né? Você não tem uma extra temporalidade, uma extra historicidade que sustente os fundamentos da democracia. No sentido de que a gente precisa estar continuamente construindo a sustentação dessa democracia, daí o sentido de contingente e o sentido de temporalidade que a Marilena Chaui falava, e daí a necessidade de você estar continuamente numa disputa para garantir a validade da democracia. Ou seja, é como se a gente dissesse que não há nada fora da democracia capaz de sustentar a própria democracia, né? Então ela carece de uma legitimidade extra. Então é isso que dá o caráter de contingência, né? Faz com que e isso faz sempre com que ela gere sempre um processo de desconfiança em relação ao próprio processo democrático, né? E é isso que gera isso que muitas vezes a gente vai chamar de ódio à democracia. Esse esgotamento que há muitas vezes do próprio processo democrático, né? Bom, e como é que a gente enfrenta isso, né? Talvez a saída seja exatamente o que o Manuel Castells tentou passar no texto dele, né? Depois de identificar as características dessa crise da democracia liberal que a gente está vivendo, né? Ele vai meio que reconhecer que a gente está num estado tão caótico dessa democracia que talvez a única forma seja de enfrentar isso seja assumindo essa falta de uma disciplina, né? Ou seja, é assumir a contingência em última instância da democracia, né? Eu queria chamar a atenção aqui que eu estou insistindo nessa ideia de contingência porque o Richard Rorty, que é um filósofo que escreveu muito sobre democracia também, né, ele já falava muito disso também, de que uma das características da cultura humana é a contingência, né? Como um filósofo antifundacionista que era, né, então o Rorty insistia muito nisso, nessa ideia de que é sempre uma contingência a determinar a nossa existência, quer seja como pessoa, quer seja como sociedade, né? Que obviamente não é uma ideia que está no Rorty, né? É uma ideia que surge sobretudo com a ideia hegeliana lá do ser sendo, né? A ideia do Hegel de que nada está posto, nada está dado, né? O futuro é algo totalmente aberto sempre, né? O ser não é, o ser está sendo. Isso é a característica da própria contingência, né? Então, assim, a ideia de que a gente precisa aprender a viver no caos talvez seja uma forma de aprender a conviver com as contingências da própria democracia,
Bom, e aí a gente entrou numa série de textos dessa fase mais recente da nossa disciplina, né? Porque a gente começou com um texto aqui tão famoso de 2018, Como as Democracias Morrem, né? Desses dois professores, o Levitsky e o Ziblatt, né? E de tudo que a gente leu um texto deles, discutiu e tal, né? Eu destaquei isso que eu acho que é importante, assim, que, assim, quando a gente está falando de crise da democracia, o grande problema da crise da democracia é a possibilidade que a democracia venha sendo jogada de escanteio para o surgimento, a construção de uma sociedade autoritária, né? Assim, tudo que a gente conquistou nos últimos 200, 300 anos em termos de uma sociedade que, embora não seja perfeita, permitiu avanços extremamente significativos para a espécie humana, tá? Isso tudo pode estar em perigo pelo fato de esse desgaste com a democracia estar gerando uma possibilidade das pessoas caminharem para os lados, para os campos, para as veredas tortuosas do autoritarismo, tá? E o grande mérito desse livro, do Levitsky e do Ziblatt, é que eles vieram justamente mostrar para a gente como que essas democracias estão sendo corroídas desde internamente, né? A Dilma Rousseff uma vez usou uma metáfora bem interessante para descrever isso. Ela disse: é como se houvesse uma árvore, que é a árvore que a gente chama democracia, e tivesse uma seiva dentro da árvore, que essa seiva estaria corroendo desde dentro a própria estrutura, a própria árvore, tá? E isso é uma característica dessa crise que assustou muita gente, porque é muito novo nesse sentido, que a democracia, muitos autoritários ou pessoas com pretensões autoritárias chegaram ao poder através do jogo democrático e vão usando da democracia para corroer justamente os princípios da democracia, tá? Então, eles vão tentar no livro identificar quais são as características do comportamento autoritário, né? E vão apontar 4 indicadores para isso, né? Então, que primeiro é um compromisso débil com as regras democráticas do jogo. Então, essa ideia de que a gente pode ir flexibilizando as regras, sabe? Então, você pega assim, toda essa discussão que a gente teve no Brasil nos últimos tempos sobre prisão em segunda instância, por exemplo, vai legitimando, você vai abrindo, você vai flexibilizando as regras de uma tal forma que daqui a pouco você não tem mais regras democráticas que sustentem o jogo político, né? Porque você vai minando isso, tá? Uma segunda característica do comportamento autoritário é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, tá? Que é outra coisa que a gente tem visto muito, assim, né? Quando você tenta... Se tornou muito comum na política no brasileira, por exemplo, o uso das falácias ad hominem, ou seja, a falácia quando você ataca a pessoa ao invés de atacar ideias, né? E aí justamente você vai desqualificando, vai deslegitimando o discurso, e o próprio, no extremo disso, deslegitima até a figura humana do sujeito que é o seu oponente político. Ora, quando a sociedade caminha para aceitar esse tipo de deslegitimação do outro, né, você está obviamente abrindo caminho para a imposição de comportamentos autoritários, tá? Junto disso vem a intolerância e o encorajamento à violência. E aqui eu queria chamar a atenção do seguinte, que às vezes é tão sutil isto, sabe? A gente vai vendo assim todo aquele processo que parece ser só da direita, mas é também da esquerda, sabe? Então, ações que a gente viu para todo canto nesse país nos últimos anos, como por exemplo as ações de escracho público, né? É tão doído para quem vive no século XXI isso, porque a ideia da confrontação política do seu opositor através do escracho público é algo justamente que vem de antes do surgimento da República, né? É uma característica das sociedades medievais, e a gente viu nesse país ultimamente assim, as pessoas se utilizando desse tipo de expediente, que é, em última instância, recorrer a uma forma de violência. Não só violência física, mas também violência simbólica, violência
A gente viu na semana passada, no fim de semana, aquelas pessoas brigando no meio da rua, descendo de um carro, a pessoa está passando um carro, alguém joga, faz uma provocação, a outra joga uma garrafa, a pessoa desce, bate. Assim, virou uma coisa tão banal isso, ultimamente, que é muito complicado isso, né? E por fim o que eles chamam de a ideia de que restringir liberdades civis do componente, inclusive da mídia, né? Ou seja, todos os autoritários lutam contra a liberdade, né? Contra a liberdade do outro, contra a liberdade dos oponentes e contra a liberdade de expressão, né? Então, para impor o autoritarismo, você precisa sempre ter um processo de limitação da liberdade e do discurso do outro, né? Então, depois a gente viu, complementando esse aqui, um texto do Runciman, né? Ele mesmo diz no texto que o livro dele é um complemento, digamos assim, que o livro dele e o texto do Ziblatt e do Levitsky são livros que se complementam, não são opositores um ao outro, né? E ele vai identificar riscos que a gente vive para a democracia atualmente, né? A gente teve a oportunidade de discutir isso com mais calma em outras aulas também, mas a ideia de que assim, o risco de golpes de Estado não é uma novidade, continua existindo, a gente está vendo isso acontecer, a gente viu recentemente na Bolívia, a gente vê ainda em outros lugares a existência de golpes de Estado, né? O risco de uma catástrofe, a gente também já conversou sobre isso, enquanto que nós vimos o uso que se foi feito da pandemia para restringir liberdades individuais, né? O quanto que essa pandemia impôs uma autoridade do Estado sobre a vida das pessoas, né? Então, como o Estado vai se tornando mais forte no sentido de que ele restringe as liberdades, inclusive de ir e vir das pessoas, e consequentemente isso provoca uma ameaça, né, para a própria estrutura da organização democrática de uma sociedade, né? E por fim a ameaça da tecnologia, assim, de como é que novas máquinas, novos programas, algoritmos, o uso de inteligência artificial, o uso de megadata, quanto nós estamos sendo controlados, né? Acho que foi ontem ou antes de ontem, no grupo Discípulos lá, que alguém levantou uma bola lá de que tinha feito um comentário dentro de casa e 5 minutos depois já estava recebendo bombardeamento de propaganda sobre alguma coisa que tinha a ver com aquilo que... E se vocês observarem isso o tempo todo, né? Nós estamos sendo filmados, então aquela coisa que começou algum tempo atrás com uma plaquinha muito inocente, dizia assim, sorria, você está sendo filmado. Hoje a gente poderia ter uma outra plaquinha que dissesse, cuidado, você está sendo filmado, né? Até dentro da sua casa você está, cuidado que você está sendo filmado o tempo todo. E não é só filmado, né, gente? E por que a gente é filmado? Porque tudo que a gente faz é controlado, né? Tudo que a gente escreve, tudo que a gente publica, tudo que a gente faz, aonde a gente vai, tudo isso vai sendo posto em bancos de dados, de informações, e cada vez a gente vai sendo mais vigiado. Quanto mais vigiado nós somos, menos condições nós temos de exercer a nossa liberdade. Quanto menos livres somos, menos investimos numa sociedade democrática. Então, um autor que a gente citou, mas a gente não chegou a discutir porque não era leitura obrigatória, era uma leitura complementar, é o livro O Povo contra a Democracia, que também é de 2008, do Yascha Mounk, que é um livrão que complementa também os textos dos outros dois que a gente viu, por isso que era uma leitura complementar. Mas tem uma coisa que eu acho importante no texto do Yascha, que são o que ele chama de 3 lições da crise atual da democracia, tá? Ele vai chamando atenção para coisas que nós temos, certos comportamentos que nós temos feito e que a gente parece não se dar conta, né, de quanto que isso é perigoso, né? Então, a primeira a lição que ele chama atenção é: a oposição sempre subestima o populista, tá?
Olha, a gente viu isso no Brasil, a gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu isso na Inglaterra, né? A eleição do Bolsonaro, a eleição do Trump, a eleição do Johnson no Reino Unido e em vários outros lugares, assim, como a gente vai deixando os populistas conquistar espaço, né? Meio aquela discussão assim, o cara não faz, sabe aquela coisa assim, o tiozão que nunca vai fazer mal, a gente vai sendo condescendente e o tiozão vai ocupando espaço e, por exemplo, esses monstros que hoje habitam as ruas desse país, que antes viviam escondidos nos esgotos da vergonha dos seus comportamentos, vieram à tona, né? E a gente agora tem que passar por essa quadra histórica de conviver 24 horas por dia com a estupidez estampada e a nos ameaçar em todos os lugares, né? Não significa que essa estupidez não existisse antes, mas havia uma espécie de controle, né? Mas a gente foi dando espaço para aquela estupidez, né? E quando eu falo assim que a gente foi dando espaço, você vai ver historicamente, se você for olhar assim 10, 15, 20 anos atrás, se começa um processo, por exemplo, esses programas de televisão voltados para a violência urbana, esses programas de programas policiais, né? Tem momentos assim da TV que você liga a televisão e só tem esse tipo de coisa acontecendo, né? Um discurso sempre, esses programinhas de televisão que passa todas as manhãs com aquele discurso fácil, né? Desde as Ana Marias da Braga, desde as Ana Marias até a Fátima Bernardo, aquele programinha dela que sempre tem um poetinha que vai lá fazer um poema sertanejo, um cordelzinho, e as pessoas ficam, que coisa linda, maravilhosa, e não percebe o quanto isso tudo está gerando espaço para um discurso, né, que vai sendo impregnado na sociedade, esse discurso populista que está, por exemplo, em astros do esporte, está em astros da música, está em subcelebridades para todo canto, mas que vai se disseminando e a gente vai se acostumando com essas estupidez do dia a dia, e isso é um perigo, né? A divisão que há entre os opositores, dos populistas, né? Assim, cada um fica puxando a sardinha para o seu lado. A gente está vendo muito isso de novo aqui nas eleições municipais, quanto que a esquerda não consegue fazer ações concretas de enfrentamento do populista, né? Ficam nas suas brigas internas fratricidas, né? Então há um descompasso muito grande. Eu acho que isso é uma das ideias principais que o Yasha não diz dessa maneira, mas acho que no fundo há um problema aqui, que é essa distinção e como é que você concilia a tática e a estratégia política, né? A gente perde um pouco a noção da estratégia de longo prazo e fica se perdendo em táticas pequenas, ou muitas vezes a gente tem uma estratégia tão bem definida que a gente não consegue definir táticas adequadas para chegar na estratégia pensada. Então, de novo, isso tem a ver com essa temporalidade, com essa contingência da democracia. A gente está sempre meio que em cima de uma corda bamba, assim, onde é que a gente quer chegar, mas quais são os passos que a gente precisa dar, né, para chegar lá. Então, falta essa perspectiva, que é a terceira lição que o Asha coloca aqui, falta a ideia de um planejamento, de uma proposta de uma sociedade nova, de um país melhor, onde é que a gente quer ir, afinal de contas, né? Não adianta dizer que o autoritarismo é ruim, não adianta dizer apenas que a anta que nos preside atualmente é uma anta que só vai fazer coisa errada. Você precisa trazer alternativas, né? Senão você não conquista. Bom, e por fim a gente já está chegando mais para o final desse módulo, né? E na aula passada a gente pôde conversar um pouco sobre essa entrevista dessa sempre instigante pensadora Camille Paglia, né? E eu queria de novo chamar a atenção que ela faz algumas considerações importantes na entrevista dela, né? Então, quando ela está analisando o desempenho do Trump e dos seus opositores na campanha eleitoral e no começo de governo, vale mesmo para o nosso caso aqui da realidade brasileira, né?
quando você tem que conciliar e combinar a análise de 3 elementos: a performance pessoal dos candidatos, o papel que a mídia ocupa ali e qual o tipo de discurso que está sendo utilizado. E, obviamente, há um outro dado por trás, que é o suporte econômico-financeiro para sustentar esse discurso, né? Então, e depois a cabine de Pádua vai chamar a atenção assim, que para um problema que a gente tem na sociedade atual, quando a gente está falando de democracia, que é essa distinção entre o que é a proposta do liberalismo clássico e o que se deu com o liberalismo a partir dos anos 60, 70, com o surgimento dos movimentos identitários, tá? Os movimentos identitários são movimentos que buscam a conquista de direitos, mas, de novo, são movimentos que têm uma relação meio estranha entre táticas e estratégias. Muitas vezes são movimentos que valorizam por demais a tática de um segmento e esquece que a solução dos problemas de um segmento passa necessariamente pela transformação da sociedade como um todo, né? Então, como é que a gente concilia os interesses de grupos com os interesses do coletivo, do bem comum, é um problema, né? Então, no fundo, né, essa citação da Camille Paglia, que já no final da entrevista, em uma democracia todos, não obstante não conformistas ou excêntricos, todos deveriam ser livres de abuso ou assédio. E ela faz uma observação, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém merece direitos especiais, proteções ou privilégios com base em suas excentricidades. Ou seja, não é porque eu acho que eu tenho um determinado direito que a sociedade toda deve conceder-me esse direito. Então, a própria definição do que seja direito, e é aí que está o problema das disputas identitárias, né? Se a gente voltar lá atrás, no comecinho da nossa fala de hoje, né? Vou pegar aqui, né? O uso democrático para descrever condições de uma argumentação livre, ou como diz o Habermas, né? Cidadãos utilizem seus direitos de comunicação e de participação no sentido orientado também para o bem comum. E a gente pode perguntar até onde os movimentos identitários são movimentos que visam o bem comum, né? Então é o perigo dessa ideia aqui de você pensar direitos a partir de uma perspectiva unilateral, né? De uma pessoa ou de um grupo, né? Então isso pode estar em constante conflito com a ideia do bem comum, né? Então, no fundo, o que a gente está discutindo aqui? É como que se relacionam o poder do Estado com as liberdades individuais, né? E a gente teve um texto que também não foi discutido, porque era um texto complementar também, né? Que é esse texto desses dois pesquisadores franceses aqui, o Christian Laval e o Pierre Tardot, né? Que é um texto que vocês têm também no material da disciplina, chamado O Comum Deve Fundar a Democracia Social, que é uma espécie de um resumo escrito pelos próprios autores de um grande volume deles, de um livro deles chamado O Comum, né? Então, eles vêm trabalhando muito nessa ideia do que seja o bem comum. Então, aquela ideia que o Habermas apresentou lá no começo, da ideia do bem comum, está muito bem desenvolvido nesses dois pesquisadores franceses aqui, né? Então, o texto deles que vocês receberam na disciplina é um texto simples, pequeno, curto, mas vale a pena depois, quem quiser investir, de comprar os livros deles. A gente tem pelo menos 2 livros deles publicados no Brasil, que está na bibliografia da nossa disciplina lá do plano de curso, né? E eles vão dizer uma coisa que, por exemplo, toda a ideia aqui da crítica que eles fazem ao Estado atual é o problema que a gente tem da forte influência do neoliberalismo e de como o neoliberalismo representa uma ameaça à democracia. A ideia de que o neoliberalismo pressupõe uma ameaça é porque ele só se sustenta nos princípios que ele tem, o neoliberalismo, se ele optar historicamente pelo autoritarismo. E cada vez mais está ficando claro para a gente e para muitos pesquisadores que o neoliberalismo ele tem uma certa incompatibilidade com a democracia e ele tende a visar cada vez mais um Estado autoritário, né? Então, como é que a gente combate isso? Segundo Laval e Tardot, né, a lógica do comum que deve prevalecer no campo social
é a da participação política direta na decisão e na gestão do que é posto em comum, né? Então a gente poderia partir da ideia do que é o próprio orçamento de um país, né? Então, se eu pegar o orçamento, que é tudo que é produzido em termos de riqueza no país e que depois gera, em termos de tributos, impostos, um orçamento para o Estado, né? Então, esse orçamento é aquilo que é a dimensão comum da riqueza produzida, né? Então, você tem as riquezas sendo produzidas, uma parte da riqueza é transformada em salário, ou seja, a parte menor da riqueza é transformada em salário, a maior parte da riqueza é transformada em capital, ou seja, é a retroalimentação do capital, mas uma parte da riqueza produzida pelo país é transformada em algo comum, que é o orçamento público, né? Ou seja, uma parte de tudo que é produzido é levado, digamos assim, para o Estado para que seja usado de forma comum. Quando a gente está falando de comum, aqui a gente está falando daquilo visando aquele bem comum que o Habermas citou lá atrás, tá? E aí que vem, assim, como é que a gente vai definir como é que a gente usa esse bem comum, tá? Então, em primeiro lugar, acho que vale a pena, tá? A observação do Habermas de que a disputa pelo bem comum exige sujeitos linguisticamente competentes, mas que também tenham acesso a meios de verbalização do seu discurso. Essa ideia dos dois aqui, do Laval e do Tardot, né, de que tem que ter uma lógica do comum, que isso prevaleça o quê? No modo de participação política direta, ou seja, que está se propondo aqui é que a gente avance no modelo de democracia em que ser uma sociedade democrática não é apenas participar do sistema eleitoral, mas a gente tem mecanismos hoje para que haja uma política de participação direta nas decisões, e você tem várias propostas aí sendo desenvolvidas no sentido de que você possa ampliar a participação popular, né? E lembrar dessa advertência da Camille Paglia, né? Sim, todos deveriam ser livres do abuso de assédio, mas isso não te dá direito a definir direitos especiais a partir das suas idiosincrasias. Ou seja, a construção do espaço comum só pode ser obtida com sucesso se a própria forma de participação em relação ao que é comum for uma participação política comum. Daí a ideia de uma política, participação direta nos sistemas de decisões, tá? Em função disso, que a crítica principal aqui, obviamente, está cada vez mais centrada na ideia de uma sociedade neoliberal, que parece que a crise da democracia que a gente vive é a crise do próprio neoliberalismo, né? E aí então vem surgindo uma série de propostas do que está se chamando de a nova democracia, né? Então, vocês receberam também no material do curso, tem um pequeno texto de 2 ou 3 páginas, que é escrito pelo jornalista Luiz Nassif, que ele vai buscar nas discussões que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, quais são os princípios dessa nova democracia, né? Então, em primeiro lugar, a redução das desigualdades. Então, é a ideia de que é impossível você ter uma sociedade democrática com o grau de desigualdade que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que desde a década de 1980 as desigualdades socioeconômicas vêm aumentando no mundo todo. Então, isso parece ser uma das causas principais da crise atual da democracia, tá? Um segundo princípio que tem se colocado é a ideia de uma democratização radical, ou seja, de que pensar democracia não é pensar apenas em sistemas políticos, eleitorais, mas pensar num sistema de participação política mais radical, como isso que o Tardot e o Laval estavam dizendo ali no slide anterior da participação direta, tá? No campo da economia, obviamente, é acabar com essa desgraça que é o neoliberalismo, né? Que é absolutamente incompatível com a democracia. A Marilena Chauí tem um texto belíssimo, uma aula que ela deu, que ela mostra como que o neoliberalismo vai corroendo a democracia, como ele é incompatível com a democracia, como o neoliberalismo tende ao autoritarismo, né? A reestruturação das formas, dos vários poderes que existem na sociedade. Então, no nosso caso, por exemplo, pegar o poder judiciário,
Tá? É preciso uma ampla reforma dos poderes institucionalizados, instituídos, porque as próprias instituições elas foram se tornando tão burocratizadas e tão desiguais, tão dominadas por uma lógica da desigualdade, que é preciso uma grande reforma nas estruturas dos vários poderes. Tá? E uma ideia que vai surgindo mais recentemente, né, de que assim, a gente vem falando já há um tempo de novos modelos de desenvolvimento, mas o que é isso propriamente dito começa a ficar mais claro agora mais recentemente. Então, eu coloquei aqui, isso não está no texto do Nassif, é uma coisa que eu acrescentei aqui, porque é uma discussão que surgiu agora no período da pandemia. Então, há um grupo de intelectuais na Holanda que eles estão fazendo uma proposta que o PIB deixe de ser um critério utilizado para avaliar o grau de desenvolvimento de um país. Né? Então, foi lançado um documento, são algumas centenas de intelectuais holandeses que eles estão propondo que haja uma redefinição no governo da Holanda, que o critério para definir o grau de desenvolvimento do país seja muito mais o bem-estar da população, o grau de acesso a bens públicos para saúde, educação, etc., e não mais o PIB, já que o PIB é um critério muito infeliz, né? Porque ele diz quanto é que você produz de riqueza num país, mas ele não diz nada sobre como essa riqueza é distribuída internamente no país, né? Então, enfim, em última instância, parece que há um problema básico com essa crise da democracia, né? Que é a ideia de que nós passamos a supervalorizar o dinheiro, né? Então, essa é o enfrentamento que nós vamos ter que fazer. Talvez a resposta para aquela pergunta inicial, a democracia pode salvar a democracia? Talvez se a gente desmonetarizar a democracia, a gente consiga salvar a democracia. E às vezes eu digo que quero falar pouco e não tem jeito. Bom, foi quase uma hora de minha apresentação, mas veja bem, o que eu queria fazer, a gente está encerrando esse módulo, tá? Então é preciso a gente ter bem clareza o seguinte: a gente vive uma situação que muitos chamam de uma crise da democracia, entender que quando a gente está falando de democracia, do que nós estamos falando, quando nós estamos falando de crise de democracia, de que tem várias leituras do que seja essa crise da democracia, então é preciso saber identificar os vários discursos para a gente poder começar a discutir encaminhamentos e proposições de como sair dessa crise, né? Que é o que a gente vai fazer a partir do terceiro módulo, que a gente vai começar a discutir os textos produzidos pelas várias teóricas do feminismo, em que então há um debate muito intenso entre as feministas hoje sobre democracia. Então ali a gente vai começar a ver várias dessas autoras debatendo com esses autores que a gente está citando aqui, né? Como é que a gente resolve? Então vai ter gente pegando por base Marx, vai ter feministas pegando por base a teoria crítica, e então esses autores que a gente citou aqui são muito referenciais também para o debate que a gente vai ter a partir de agora na disciplina, tá? Esse terceiro módulo que vem pela frente, tá? Então, antes de eu abrir o debate, deixa eu aproveitar e só dar esse recado. Eu falei no comecinho da aula, mas eu já sabia que eu ia falar de novo, que é aproveitar que agora deve estar bastante gente aqui, tá? Nós vamos trabalhar no terceiro módulo com 5 textos. Então, quem já fez no semestre passado aquela disciplina Filosofia e Gênero, lembra que a gente trabalhou da seguinte maneira: a gente tinha 10 textos de várias autoras, e assim, cada grupo pegou um texto, estudou aquele texto, depois fez um resumo do texto para distribuir para a turma, para que a turma não precisasse ler o texto todo, que não dava tempo, mas tinha pelo menos os resumos para depois a gente poder discutir. Agora a gente vai assumir uma estratégia mais ou menos parecida. A gente tem 54 alunos na turma, então a gente vai fazer 5 grupos de 11 pessoas. Um grupo vai ter 10, mas vão ser os outros 4 grupos com 11 pessoas. Cada grupo vai ler e se aprofundar no pensamento de uma filósofa, tá? Então tem o texto básico daquela filósofa, então tem Judith Butler, tem um texto dela que
está disponível para todos vocês. Mas eu estou propondo que esse grupo de 11 pessoas leia não só esse texto da Judith Butler, mas leia outros textos também. A gente vai ter um tempo para que as pessoas se organizem para fazer esse estudo dentro do grupo. E aí, se na disciplina passada cada grupo produziu um resumo, agora o que a gente vai fazer, cada grupo vai produzir um vídeo. Tá? E aí na semana que vem eu vou explicar melhor como vai funcionar, mas como é que a gente vai fazer esse vídeo? Né? Por que eu quero fazer isso? Porque numa turma com quase 60 alunos, quando a gente vem para a aula com todo mundo, é difícil que todo mundo participe. Então a gente vai ter 5 aulas que para cada aula vai ser destinada para um grupo. Né? Então eu vou ter uma terça-feira que vai ser o grupo que está discutindo Judith Butler. Então aí a gente vai se reunir única e exclusivamente durante essa 1h30 de aula, eu e o grupo de 11 pessoas. E aí esse grupo de 11 vai discutir o texto dela exaustivamente. E outras coisas que as pessoas do grupo trouxerem sobre o pensamento da Judith Butler. E tudo isso vai ser filmado e depois a gente vai editar essa conversa que a gente teve. Tá? Então eu e mais 11 pessoas discutindo o texto da Bell Hooks. Aí a gente vai filmar isso, os tutores vão editar isso e no final dessas 5 encontros a gente vai ter 5 vídeos e aí as pessoas vão poder assistir os 5 vídeos e aí a gente vai poder fazer uma discussão coletiva sobre os 5 vídeos, tá? Isso não impede que as pessoas leiam os textos também. Então, você está lá fazendo o trabalho sobre a Judith Butler e nada impede que você leia os outros textos também, que todos os textos já estão lá disponíveis no SIGA, tá? Então, para começar esse trabalho, a gente precisa montar os grupos, tá? Então, para montar os grupos, o que eu estou pedindo? Tem um questionário que eu postei lá no SIGA hoje, vocês têm até segunda-feira para responderem esse questionário. É uma única pergunta, tá? Qual desses autores você quer estudar e participar? Qual desses autores? Então, tem lá Judith Butler, Flávia Biroli, Bell Hooks e Chantal Mouffe. Tá? Então você escolhe qual desses 4. Aí eu vou, de posse disso, eu vou ver se eu consigo montar os grupos. Se tiver mais que 11 pessoas para cá, tem um grupo que está com 15 pessoas que quer estudar uma autora e só 5 quer estudar outra. Aí tem que conciliar isso. Tá? Mas tem um grupo que já escolheu a Mary Young, que teve um grupo, pessoas que se organizaram, já montaram um grupo e pediram. Então, por isso que eu estou colocando só 4 opções lá, porque essas 11 pessoas que já montaram o grupo para estudar a Marion Young não precisam participar do questionário, tá? Então, tá lá em aberto no SIGA para vocês responderem a essa pergunta aí, para a gente começar a montar os grupos, tá? Bom, fechado esse parênteses, vamos voltar para a discussão da minha apresentação. Eu não sei se a Joyce... Algum comentário no chat enquanto eu estava falando, perguntas, alguma coisa já ou nada ainda? Foram mais comentários do que perguntas aqui. Vou puxar aqui do comecinho. A Keide Matias tinha perguntado, antifundacionista, em relação a quê? Tá. Porque foi no comecinho, foi às 7h30. Foi sobre qual autor, Keide, que você perguntou que era antifundacionista? É que Jaime estava falando de um autor e aí ele falou que ele era antifundacionista e eu queria saber o que seria antifundacionista. Tá, deixa eu responder isso rápido, tá? Eu estava me referindo especificamente ao Richard Hort, não é o único. Eu também me defino como um pensador antifundacionista. Qual é a ideia, tá? A base da concepção metafísica da filosofia é a ideia de que existe um fundamento último para as coisas. Tá? Então, quer seja lá a arqué dos gregos, quer seja a divindade teológica do cristianismo, quer seja as ideias claras e evidentes do Descartes, quer seja a razão kantiana, quer seja o motor da história lá no Marx, que tal... Então, a ideia de que existe um fundamento último para as coisas que sustenta tudo. Tá? E uma leitura neopragmatista que vem a partir da visão que tem por base a ideia hegeliana de que a gente tem a ideia da temporalidade, a ideia da historicidade, de que tudo é contingente. Ora, se tudo é contingente, então não existe um fundamento. Tá?
E aí, então, alguns autores vão trabalhar essa ideia de que a gente vai chamar, então, de uma cultura antifundacionista. O Habermas também escreve bastante sobre isso. Tem vários textos do Habermas que ele vai escrever a sociedade não a metafísica exatamente como uma sociedade antifundacionista. Ok? Bom, depois dela, deixa eu ver aqui. O Dionísio também tinha perguntado, né? Queria saber o que é, já foi explicado. E a Keide comentou aqui. Estava pensando aqui, quem chega ao poder por vias revolucionárias também quer a ditadura. No fim, todo mundo gosta mesmo de poder, não importando a via. Robespierre na França, Fidel, Stalin, Fujimori e vários outros. Hitler, Getúlio, Vargas. Eu fiquei realmente pensando nisso também, né? O quanto que a revolução acaba caindo nesse... acaba caindo no autoritarismo e o quanto falta uma discussão a respeito disso, né? O Castoriadis, que eu estudo, né, isso é uma das críticas também que ele faz, né, o quanto tem faltado, né, uma discussão dos aprendizados em torno disso, dessas revoluções, o que é que fez com que elas caíssem nesse autoritarismo, né. Deixa eu só falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Joyce, deixa eu falar sobre isso rapidinho. Tá? Primeiro lugar, assim, ninguém busca o poder apenas para conquistar o poder, gente. Isso é uma ilusão, tá? Todos que buscam o poder querem conquistar o poder e quando chega lá, o trabalho principal é manter o poder, tá? Então, isso não é assim, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não. Todo mundo que chega no poder, quando chega no poder, o que ele quer é manter o poder, tá? É a mesma coisa do dinheiro. O que você faz quando você tem muito dinheiro? Você quer mais dinheiro, né? Onde vê que é a própria lógica, assim. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Quanto mais poder você tem, mais você quer manter o poder que você tem. Ninguém abre mão do poder assim facilmente, não, tá? Então, aí que está. Uma forma de você manter o poder é apelando para o autoritarismo, tá? Então, assim, você tem uma ditadura que muitas vezes se impõe como uma necessidade para estabelecer o poder. Então, a ideia que tem no marxismo, por exemplo, de que para você acabar com a sociedade de classe, você precisa de instaurar uma ditadura, tá? Com a perspectiva de que essa ditadura é provisória, mas aí que está, toda ditadura que se apresenta, ela se apresenta como provisória, tá? Pode ver o que os militares diziam em 64, tá? Então, toda ditadura, quando aparece, ela aparece sempre em discurso de defesa da democracia e se apresenta como algo provisório, tá? Mas acaba que nunca só é provisória porque vem uma força que depois derruba a ditadura, tá? Jaime, sim, Kate. Me lembrei, nisso que você estava falando, eu me lembrei de uma anedota que tem em relação a Getúlio, que quando ele assume o poder, criou-se, né, uma frase: nunca um provisório foi tão permanente. Porque a ideia era ele ficar 2 anos, né? E aí foi ficando. Não tem jeito. Quem chega no poder quer ficar mesmo, né? Então, aí que está. Então, o Joyce, vou pegar exatamente a distinção que o Castoriadis faz entre a política e o político, né? Então, o que o Castoriadis chama de o político é o sistema institucionalizado da política, né? Os partidos, as instituições, né? O parlamento, etc. O lado institucional da política. Que aqui no Brasil a gente usa política como o mesmo sentido para as duas coisas, mas no francês se distingue a política o político é o sistema e a política é a disputa entre as pessoas, né? É as inter-relações entre as pessoas do interior da sociedade, tá? Então, essa distinção que o Castoriadis faz é importante porque mesmo que a gente tenha, tá, na disputa do poder um estágio de autoritarismo no campo do político, tá? Mas você tem no campo da política, ou seja, das relações das pessoas, né, a permanência da ideia da democracia. Então você vai ter a possibilidade de uma contestação vindo de baixo
em relação a esse poder autoritário instituído no político, né? Então, é por isso que, de novo, a ideia de uma participação direta na disputa política parece ser cada vez mais uma demanda necessária para enfrentamento desses arroubos autoritários, né, gente? Porque, assim, de novo, quem chega no poder quer manter o poder, então a possibilidade da pessoa que chegar no poder optar pelo autoritarismo é sempre muito grande, né? O dito popular diz que o poder corrompe, né? Eu acho que não isso é uma simplificação, um reducionismo, dizer que o poder corrompe. Mas a necessidade de você manter o poder gera muitas vezes o desenvolvimento de características de comportamentos autoritários, né? Como é que a gente pode controlar isso? Como é que a gente pode impedir que esse provisório seja transformado num permanente, né? É essa pressão de baixo em relação a quem chega ao poder, tá? Então, por isso, de novo, a ideia da contingência, da temporalidade. É preciso que sempre quem está no poder tenha claro que ele não é o detentor do poder, ele apenas exerce um poder, que é essa base da democracia que está desenvolvida pelos gregos. O poder pertence à multidão, que delega a você o exercício do poder, né? Mas quem chega no poder, ele vai querer se apropriar desse poder que não é seu, ele está ali exercendo. E o nosso trabalho é impedir que ele se aproprie do poder. Então é o nosso trabalho estar o tempo todo lembrando, olha, o poder é nosso do povo, né? E você está aí apenas exercendo algo que nós delegamos para você, né? Vai lá. Eu acho que o Castoriadis usa isso até como... alguém ia falar? Alguém ia falar? Não? Acho que ele usa em algum texto até uma metáfora da cadeira, né? Porque aquela pessoa está na cadeira, mas a cadeira não é dela, né? Então, isso seria, né, o instituído, e o instinto, a sociedade instituinte é que seria, né, essa força entre as pessoas, né, a pressão que vem de baixo para manter essa dinâmica, né? Eu acho que isso só me lembra da importância de ter... a oposição faz parte, né? A oposição é importante nesses casos para isso. Tem um papel importante para isso. Isso só comentando. Me lembro que no semestre passado uma discussão grande nos corredores, assim, no final de aula, assim, que surgiu uma discussão assim, mas quer dizer que a pessoa não tem poder? Poder não é algo que a gente tem, é algo que a gente exerce, né? E assim, houve uma discussão grande sobre isso com alguns alunos, assim, poder é algo que eu tenho ou algo que eu exerço, né? Então, o poder, a princípio, não é algo que a gente deveria ter, né? O poder pertence ao povo, né? Você apenas exerce o poder. Então, é uma concessão que lhe é dada, é essa cadeira que a sociedade instituinte lhe dá para o instituído. Mais alguma coisa? Nos comentários, né, o pessoal acabou falando mais disso, né, o Diniz falou, o celular é uma máquina de vigilância, né, redes sociais e aplicativos só direcionam para onde isso é enviado, né. Aí a Keide Matias falou sobre a Deep Web, né, como uma tentativa de resposta a esse controle, e de uma propaganda da Globo chamada Vai, tô por fora. Que propaganda é essa, gente? Vai que a crise vem para nós. Quem falou dessa propaganda? Que propaganda é essa? Foi eu. É uma musiquinha super pegajosa, assim, que às vezes até eu me pego cantando, lavando a louça. Mas veja só que horror. Vem que a crise vem para nos fortalecer. Gente, eles estão romantizando a crise. Eu acho um absurdo. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm dinheiro para pagar as contas, e eles estão romantizando. Qual é a crise que vem para fortalecer? Pelo amor de Deus, crise não fortalece. Eu acho um absurdo, assim, um absurdo. É no estilo daquela propaganda do agro, que o agro é pop. O agro não é pop, o agro é tóxico. O Keide, é o discurso dos coachings. Exatamente, foi o que eu lembrei. É o discurso do coaching, entendeu? Assim, eu tenho um amigo que o
um cara de São Paulo que eu conheço que é coach, ele de repente virou coaching, né? Então ele está fazendo agora um desafio de parar de consumir açúcar no café. Então é um projeto de 21 dias em que tem as etapas de 21 dias para ele parar de consumir café com açúcar, né? Mas todo dia ele posta lá um textinho assim, venha aprender comigo como superar os seus desafios, né? Eu como coach vou lhe dar, olha só, 500% de foco. Não é 100% não, meu amigo, 500% de foco. É esse discursinho fácil do coaching, entendeu? É o discursinho dos rivotrios da vida. Você não precisa enfrentar os seus problemas. Eu te dou um anestésico que permite que você não sinta os efeitos, os sintomas das suas dores, né? Então, isso é bastante interessante. Ó. Ao invés de você sentir dores e enfrentar as dores, eu te dou um remédio para você não ter dores, né? Então... Eu estava me lembrando que no ano passado a cervejaria patrocinou o Fórum de Negócios e eu ficava lá do lado de fora, o que foi perfeito, porque foi lá dentro tinha aquele cara lá, um bem famosinho, Augusto Cury, e o pessoal ficava falando, vamos parar de beber cerveja porque o Augusto Cury já vai começar a falar, e o nome da palestra era algo como vou te ensinar a ser milionário, era um negócio assim, como ganhar seu milhão. Aí eu ficava pensando, se esse cara, que povo burro, porque se esse cara tivesse ganhado dinheiro, eu tava aí, dando palestra na Arena das Dunas. Pois é. Aqui nos comentários, o Gabriel colocou o link da Marilena Chauí sobre neoliberalismo, a nova forma do totalitarismo, um vídeo no YouTube. A Keide comentou, né, que a democracia está meio que a democracia grega antiga, né, falou da situação aqui de Natal, né, que o transporte público é um problema para a maioria das pessoas, mas, né, o candidato que está com a avaliação mais alta, né, é financiado pelo transporte, pelas empresas de transporte público. Ela perguntou de novo, né, o que é antifundacionista, já foi respondido. O Curone comentou aqui, né, poder é a cadeira que a galera dá para você sentar, mas que você deveria ter direito não apenas de tirar, que deveria ter direito não apenas de te tirar dela, mas de te bater com ela. Eu acho que é só aqui. A Amanda comentou, né, que esse discurso do coach, né, é uma coisa até meritocrática também, né, se você não se esforçar o suficiente, né. Enfim, né, a conversa está indo bem para essa coisa do coach. Se você quiser falar aí, Curone, quiser complementar o que você escreveu. Não tem muito o que complementar. Tá com eco. Deixa eu ver uma coisa. Não tá com eco aqui não, tá, Corona? Tá de boa. É aqui. Olha, deixa eu fazer uma opção. Não são rosas não, são petúnias. São petúnias. Tudo é rosa pra mim, que não conheço. Mas aqui em casa tem um monte também, parece uma floresta. Essas são rosas, são petúnias rosas. Da aula da semana passada eram petúnias bordosas, essas são rosas. Tem uma coisa que é curiosa, né? Você veja assim, sociedades que se transformaram em sociedades democráticas com uma estrutura democrática bem rígida no sentido assim de que é difícil você abalar a estrutura democrática daquilo lá, né? A Inglaterra é um caso muito curioso, gente, porque toda essa discussão sobre república, sobre democracia, começa lá em 1648, na Revolução Inglesa, tá?
É a primeira experiência que a gente tem de um poder parlamentar, né? É um processo meio louco ali que Carlos I vinha fazer umas coisas super boas, depois ele caía, vinha o irmão dele, Jaime I, que só fazia merda. Aí veio Carlos II, que fez um monte de coisa boa de novo, cortou ele, veio o Jaime II, que destruiu tudo de novo. O Jaime era uma desgraça, entendeu? Enquanto se tinha um monarca que era assim, não prestava pra nada, é monarca com o nome Jaime, entendeu? Então pode ver que tá lá no meio da Revolução Inglesa, tá ali. Mas quando você vai ver o processo da coroação, por exemplo, dos reis e das rainhas, tá? Então, você vê assim, vem lá do século XII o processo, uma coisa que já dura 800 anos, não sei o que e tal. Assim, tem a cadeira ali do rei e da rainha, que é o trono, tá? Mas embaixo da cadeira tem um pedaço de madeira, né? É um pedaço mesmo assim de madeira, tá? Que é propriamente o símbolo do poder, né? Então, veja bem qual é a metáfora. O rei, a rainha, quando é coroado, ele senta sobre um poder que está abaixo da cadeira, que é um pedaço de madeira, né? Que não, então ele nunca é o dono do poder, né? Então, quando você vê os vários discursos dos monarcas britânicos, tá? Uma coisa que é muito claro nos discursos deles, assim, é que eles sempre dizem: eu estou cumprindo com uma missão que me foi dada, né? E é por isso que eu tenho que abrir mão de tanta coisa. Então, muitas vezes assim, as questões pessoais ficam de lado, tal, porque ele está exercendo um poder que não lhe pertence. Então ele recebeu uma tarefa, que no caso ali eles têm um discurso, que é uma tarefa que vem de Deus, não sei o que, tal, que deu para ele ali o exercício do poder. Mas vejam, o poder não aparece para o monarca britânico como um privilégio, mas como uma tarefa, e uma tarefa pesadíssima, que vai fazer com que ele abra mão de muita coisa. Olha, esse é o mesmo princípio que estava na democracia grega. Então, a participação política do adulto, do cidadão adulto, na política grega não era opcional. Era obrigatório. O cidadão grego, quando chegava na maioridade, ele tinha por obrigação a participação na vida política, né? Então veja, é a ideia de que existe um poder que é da população, mas você precisa de pessoas que façam o trabalho sujo do exercício desse poder. E aí então você designa como tarefa para um grupo de pessoas. No caso dos gregos, para os cidadãos adultos gregos, no caso dos ingleses, dos monarcas, né? Mas é sempre tá ali a ideia de que o poder não é algo que pertence a quem está exercendo. E veja como isso, a consciência de que eu não sou o dono do poder, né, me gera a responsabilidade pelo exercício do poder. Então assim, se eu vou passar uma temporada na sua casa e eu não sou dono da casa, eu tenho consciência disso, né? Então eu tenho consciência de que eu não posso destruir essa casa, né? Porque ela não me pertence e eu vou ter que devolvê-la depois. O mesmo vale para o exercício do poder. Se eu tenho a clareza de que o poder não me pertence, mas é algo que me foi dado a tarefa de exercer e que depois eu vou ter que passar para outro, né? Se eu tenho a consciência disso, eu tenho a consciência de que eu preciso preservar esse modelo de poder e que eu não posso sair destruindo coisas por aí, né? Muito diferente dessa irresponsabilidade que a gente está vivendo de um governo que tem por meta destruir tudo, né? Justamente porque não tem o quê? Essa própria consciência do qual é o seu papel enquanto presidente da República, que está lá exercendo uma tarefa como funcionário público, né?
Ok? Então, na semana que vem a gente começa o terceiro módulo, né? Democracia e feminismo. Então, na terça-feira eu vou fazer uma aula expositiva geral, falando sobre o que a gente vai tratar nesse módulo, falar um pouco das várias autoras, etc. E vamos aproveitar a aula de terça-feira para organizar os grupos, por isso que eu coloquei o questionário para ser respondido até segunda-feira, porque na terça-feira vamos organizar os grupos direitinho. E, de qualquer modo, já está lá no SIGA todos os 5 textos, tá? Então, antes de você responder o questionário, se quiser, você pode olhar. Se desconhece quem são esses autores, pode olhar, dar uma olhada nos textos para ver um pouco o que te interessa daquilo, tá? E aí na terça-feira, então, a gente vai organizar esses grupos e aí eu vou explicar direito como vai ser a dinâmica do nosso trabalho nesse período que a gente vai ficar um tempão aí sem ter aulas como essa aqui com todo mundo junto, tá? Crianças, estamos chegando a 8h30, então eu estou encerrando por aqui mais essa aula de teorias da democracia. Como sempre, saudade de tê-los por perto, de poder puxar a orelha fisicamente de aluno em sala de aula e de também dar beijinhos e abraços nas portas dos corredores. Mas a gente vai sobrevivendo. Sempre bom estar com vocês. Em breve estaremos juntos de novo. Beijos. Até mais, boa noite. Beijos, valeu, boa noite. Para vocês. Obrigada. Lindíssimo, né? Valeu. Eu só tenho inveja dessas Valeu. coisas, cara. Eu queria muito ter um espaço de sol aqui pra ter também, tá? Você chega lá, Diniz. Deus quiser, vai dar certo. Tchau, tchau. Se ele não quiser, também você chega. Parar a gravação. Interromper gravação. Interromper gravação. Interromper gravação do OBS.